Hallo Leute, mein Name ist Ralf. Ich bin Deutschlehrer bei IBL. Hoje eu quero falar sobre um assunto que se chama os pronomes possessivos substantivos. Eu sei que você vai pensar, o professor quer nos deixar desesperados. Mas não é assim, é apenas uma palavra muito complicada para um assunto que não é tão difícil. E eu vou explicar tudo para vocês. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada. Então, o assunto, os pronomes possessivos substantivos, na verdade, se refere apenas a nossos pronomes possessivos que têm a possibilidade de substituir um substantivo. E dessa forma, eu evito uma repetição. Então, se eu falo, por exemplo, ist das dein Wagen? Eu pergunto, é o seu carro? Então, o dein Wagen, o dein é nosso pronome possessivo que a gente já conhece. Como os outros também, o mein, sein, unser. Então, para responder essa pergunta, eu posso responder simplesmente, ja, das ist mein Wagen. Porém, eu poderia responder mais sucinto e para evitar essa repetição, eu posso responder, dizer, ja, das ist meiner. E dessa forma, o meiner se tornou esse pronome possessivo substantivo. Então, ele justamente está substituindo essa palavra que foi mencionada anteriormente. É a mesma coisa em português. Se alguém pergunta, esse é o seu carro? E você responde, sim, é o meu. Ok? Ou, se alguém pergunta para a menina, ist das dein Buch? É o seu livro? Ela pode responder, sim, é o meu livro. Mas ela vai dizer, ja, das ist meins. E dessa forma fica bem mais sucinto. Agora você percebeu que, como no anterior, no masculino, aqui o neutro, os pronomes têm uma terminação um pouquinho diferente. Então vamos dar uma olhada em todas essas formas. Aqui na nossa tabela a gente vai ver no singular, o masculino, o feminino, o neutro. Então esses pronomes que vão substituir um substantivo que foi mencionado anteriormente. Então, no nosso nominativo, a gente tem as formas o meine, meine e meins. No acusativo, apenas muda o nosso masculino, a gente já conhece isso, ele vira meinen. E no dativo, a gente tem as formas tipicamente dos nossos pronomes possessivos, o meinem, meiner e meinem. Então, se você observa essa tabela, você vai perceber que temos apenas 3 formas que são diferentes dos nossos pronomes, as formas dos nossos pronomes normais. Então, são justamente o masculino nominativo, o meiner, e as formas no nominativo, acusativo e neutro. Aí você acrescenta um S, aí ele vira meins. Bom, e não só o mein, todas as outras formas, eles assumem a mesma forma, então eu uso como dein, o sein, o ihr, unser, todos eles têm essas formas. Ok? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então, se alguém pergunta, ist das dein Auto? Agora, Auto é das Auto. Então, eu poderia dizer, não, das ist seins. Né? Não, é o dele. Claro, eu poderia usar a forma comum, poderia dizer, nein, das ist sein Auto. Mas, dessa forma, fica bem mais fluido. Né? Ou eu posso dizer, ich habe jetzt auch einen Hund. E podia perguntar para o meu amigo, was machst du mit deinem, wenn du in Urlaub fährst? O que você vai fazer com o seu quando você sair de férias? Ou eu poderia dizer, unsere Wohnung ist klein,
aber eure ist groß. Nosso apartamento é pequeno, mas o de seu, né? O apartamento de vocês, somente usando aqui o pronome possessivo, né? Aber eure ist groß, é grande. Ou perguntando para alguém, fahren wir mit deinem Auto oder mit meinem? Aí vocês percebem, na verdade, dessa forma, eu apenas eliminou o substantivo para não repetir. Você viu? Não é tão difícil, não. Então, vamos agora dar uma olhada que, além dos possessivos, o mein, dein, existe também as mesmas formas, a possibilidade de substituir um substantivo quando ele é precedido de um artigo indefinido. Então, o ein, o eine, o eine. E nesse caso, a gente vai usar um pronome indefinido em seu lugar. No caso de plural, lembrando que em alemão a gente não tem uma forma do plural para ein e eine, a gente não tem uns e umas em alemão, a gente usa as formas do welch. Então, vamos dar uma olhada no exemplo. Alguém pergunta para mim, wo ist hier ein Supermarkt? Onde tem um supermercado aqui? Então, claro, eu posso responder, dort ist ein Supermarkt. Mas a forma mais comum é que você vai substituir a palavra grande, o substantivo Supermarkt. Então, você vai dizer, dort ist einer. Percebendo, é a mesma forma do que nos possessivos do meiner. Ou eu uso um substantivo incontável, nesse caso o Wein, um substantivo que não existe uma forma no plural. Então, eu pergunto, wer möchte Wein? Quem quer vinho? E a resposta poderia ser, ich möchte welchen. Eu quero um, não? Ou alguém pergunta, gibt es hier kein Bier? Aqui não tem cerveja. E o outro vai dizer, nein, hier gibt es keins. Então, vocês percebem, a gente pode usar o artigo indefinido e também o artigo indefinido negativo, o nosso kein. Então, da mesma forma, um exemplo, alguém diz, ich habe einen Hund. E a outra pessoa vai dizer, ich habe auch einen. Nesse caso, substituindo o substantivo apenas por einen. E no plural, a forma é um pouquinho diferente. O nosso cachorrinho vai dizer, ich habe Flöhe. Eu tenho pulgas. E o outro cachorro vai dizer também, ich habe auch welche. Nesse caso, não existe uma forma do plural, aí a gente usa essas formas do welch. Ok? Então, vamos dar uma olhada nessas formas na tabela. Então, aqui são as formas no nominativo, mas vocês podem usar as formas dos outros casos, são iguais das nossas formas do possessivo, dos pronomes possessivos substantivos. Ok? Aqui vocês percebem na afirmativo, no masculino, a gente usa eine, feminino eine, e o neutro acrescenta um s, então vira eins. E no plural, welche. E as mesmas formas tem no nosso caso negativo. Né? Então eu uso keine, keine e keins. E para os nossos substantivos incontáveis, esses substantivos que não existem na forma do plural, então aí eu uso o welche, welche e welches. Ok? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então, por exemplo,
eu posso dizer, mein Vater hat einen Porsche. Und deiner? Aqui está se perguntando, né? E o seu pai, né? Substituindo, que a gente já viu, né? Em nossos pronomes possessivos. E a resposta poderia ser, meiner hat keinen. Meu não tem nenhum. Aber er kauft nächstes Jahr einen. Mas ano que vem ele vai comprar um. Ou alguém pergunta, möchten Sie noch ein Stück Kuchen? Você quer mais um pedaço de bolo? E a resposta pode ser, nein, danke, ich möchte keins mehr. Obrigado, não quero mais nenhum, né? No plural, alguém pergunta, willst du noch Äpfel kaufen? Você quer comprar maçãs ainda? Aí a pessoa diz, nein, ich brauche keine. Ich habe noch welche zu Hause. Não, eu preciso nenhumas. Eu ainda tenho alguns em casa. Ok? Você viu? Não é tão difícil. Então, tschüss e bis bald.